Olá, boa tarde. O aplicativo Maria da Penha Virtual registrou quase 2.000 denúncias de violência doméstica em 2022 no Rio de Janeiro. A plataforma permite o acesso ao Poder Judiciário sem que as vítimas precisem sair de casa. Para se ter uma ideia, a denúncia chega para o magistrado como o pedido de medida protetiva. Esse aplicativo é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Atos antidemocráticos. Supremo Tribunal Federal converte mais de 350 prisões provisórias em preventivas. Os presos são investigados por atos terroristas, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Alan Diego dos Santos, preso por tentativa de atentado à bomba no Distrito Federal, deve prestar depoimento ainda hoje à Polícia Civil. E ainda a interpelação judicial contra o governador de Minas Gerais deve ser analisada após recesso forense. Zema teria afirmado que as autoridades trabalharam para que os ataques ocorressem e assim pudessem, como vítimas, obter supostos ganhos com a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Mais de 350 presos por envolvimento com os atos terroristas do dia 8 de janeiro tiveram as prisões provisórias convertidas em preventivas. O Supremo Tribunal Federal segue acompanhando as audiências de custódia dos investigados. As prisões ocorreram entre os dias 8 e 9 deste mês. De acordo com a última atualização, foram realizadas 1.459 audiências de custódia por magistrados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que avaliam a legalidade das prisões. As audiências são coordenadas pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que é relator do caso, decidir quem permanecerá preso para garantir a ordem pública e não prejudicar as investigações e quem poderá responder em liberdade. As decisões são encaminhadas para o presídio da Papuda, no Distrito Federal, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e OAB. Até agora, das 574 audiências realizadas, a maioria das prisões em flagrante foi convertida em preventiva. 220 pessoas foram liberadas e vão cumprir medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica, se apresentar uma vez por semana à Justiça, não usar redes sociais e não se comunicar com outros investigados. Os presos são investigados por atos terroristas, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Todos previstos na lei chamada antiterrorismo e no Código Penal. O ministro Alexandre de Moraes considera que as condutas foram ilícitas e gravíssimas, com o intuito de, por meio de violência e grave ameaça, coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos. Ontem, o Ministério Público Federal apresentou denúncia contra 5 pessoas. 4 delas foram presas já no domingo, enquanto depredavam a sede do Supremo. Eles tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Como foram presos praticando vandalismo, o MPF já individualizou a conduta de cada um. O 5º denunciado foi flagrado em vídeo, segurando a réplica da Constituição Federal, que fica exposta no prédio. A Polícia Federal prendeu o 3º alvo da Operação Ulisses, realizada no dia 16 contra suspeitos de organizarem e financiarem os atos antidemocráticos do dia 8. O homem foi encontrado em uma pousada no município de Guaçuí, no Espírito Santo. Com isso, os 3 mandados de prisão foram cumpridos de forma efetiva. E o extremista Alan Diego dos Santos deve prestar depoimento agora à tarde à Polícia Civil de Brasília. Alan Diego chegou ontem à noite à capital federal. Ele foi transferido após se entregar à Polícia Civil de Mato Grosso, em Comodoro, onde estava foragido.
O extremista é um dos suspeitos da tentativa de atentado à bomba no dia 24 de dezembro, perto do Aeroporto Internacional de Brasília. Segundo o depoimento de outro extremista, George Washington, Alan Diego teria se oferecido para colocar a bomba em um caminhão-tanque. Após o depoimento ao Departamento de Polícia Especializada, Alan Diego deve ser transferido para o presídio da Papuda. E sobre os desdobramentos dos atos antidemocráticos, o Superior Tribunal de Justiça só deve analisar a interpelação judicial contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, após o recesso forense. Deputados do Partido dos Trabalhadores pedem que Zema seja notificado para esclarecer uma fala durante entrevista. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, despachou pedido de interpelação judicial impetrado por 2 deputados federais contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. No processo, os deputados federais Reginaldo Lopes e Zeca Disseu, ambos do Partido dos Trabalhadores, alegaram que, em uma entrevista, o governador de Minas Gerais teria questionado a conduta do governo federal e dos representantes dos demais poderes da República durante os ataques contra o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, realizados no dia 8 de janeiro. De acordo com o pedido de interpelação judicial dirigido ao STJ, Zema teria afirmado que as autoridades trabalharam para que os ataques ocorressem e assim pudessem, como vítimas, obter supostos ganhos com a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Os deputados sustentam que nas frases ditas pelo governador de Minas Gerais há elementos tipificadores de crime contra a honra dos interpelantes, bem como diversas outras autoridades. Nesse sentido, segundo os parlamentares, a fim de preparar ações civil e penal contra o governador, eles pedem a notificação de Zema para que esclareça eventual erro de expressões ou sua equívoca destinação nas supostas acusações. Segundo o ministro Og Fernandes, no caso, não há pedido de liminar para justificar o processamento do pedido de regime de plantão. Com isso, a interpelação judicial foi distribuída para a relatoria do ministro Humberto Martins na Corte Especial para ser analisada após o recesso forense. Veja a seguir, no Rio de Janeiro, o aplicativo Maria da Penha Virtual registra quase 2.000 denúncias em 2022. Vamos falar sobre as vantagens dessa plataforma em instantes. Não saia daí. No Rio de Janeiro, o aplicativo Maria da Penha Virtual, que transforma a denúncia de violência doméstica em pedido de medida protetiva pela internet, registrou quase 2.000 denúncias só no ano passado. A plataforma, que foi criada pela startup Direito Ágil, ela foi criada por estudantes de Direito e Sistema da Informação e tem parceria com o Tribunal de Justiça do Estado. Esse aplicativo permite ao Poder Judiciário que as vítimas recebam atendimento, tenham acesso à justiça sem sair de casa. De acordo com o Observatório Judicial da Violência contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foram registrados de janeiro a dezembro do ano passado 1.777 pedidos de medida protetiva com base na Lei Maria da Penha por meio do aplicativo. As regionais de Leopoldina, Jacarepaguá, Campo Grande e Bangu foram as que mais receberam denúncias. Regiões afastadas do centro e em áreas onde estão grandes favelas, como o Complexo da Maré e o Complexo do Alemão. Pelo Maria da Penha Virtual, a vítima preenche um formulário com dados pessoais, dados do agressor e informações sobre a agressão sofrida. Ela pode anexar foto e áudio como prova do crime. No final do processo, uma petição de pedido de medida protetiva de urgência é gerada e distribuída automaticamente para o juizado competente. O Maria da Penha Virtual pode ser acessado facilmente pelo celular, computador ou qualquer outro dispositivo conectado à internet. Na internet, a vítima digita Maria da Penha Virtual e já localiza o link do aplicativo, que funciona como um site. Não precisa ser baixado, não ocupa espaço no armazenamento, não gera ícone na tela do celular,
para a segurança da vítima e acessível para mulheres também com deficiência. O aplicativo foi desenvolvido durante a pandemia da Covid-19 em março de 2020. Começou atendendo a moradoras do município do Rio e logo foi expandido para todo o estado. O projeto da startup Direito Ágil deu tão certo que vai ser implementado também pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. A tecnologia está sendo uma ferramenta importante no combate à violência doméstico-familiar. Evita que a vítima tenha custos com deslocamentos até um juizado especializado e que passe por situações de constrangimento no atendimento em delegacias, o que faz com que muitas desistam de denunciar. Outro ponto importante é o esclarecimento. Ele é importante do ponto de vista de educar as mulheres a respeito da Lei Maria da Penha, elas conhecerem que vai além da violência física para a violência patrimonial também, a lei protege, e a violência psicológica, pois já há indícios, já há números que demonstram um aumento de pedidos de medidas protetivas acerca dessas violências, da violência psicológica e da violência moral. Bom, os benefícios são inúmeros e agora para a gente detalhar um pouquinho mais os resultados dessa ferramenta desde que ela foi implantada, eu converso ao vivo, agora de forma remota com a coordenadora estadual de Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutora Caterine Jataí. Seja muito bem-vinda, boa tarde para a senhora. Conta para a gente quais são os benefícios, a gente já elencou vários na reportagem, né? E qual é o balanço que a senhora faz desde que a ferramenta foi implantada? Boa tarde. Primeiro, queria agradecer essa oportunidade. Eu acho que o grande desafio é a gente dar visibilidade ao aplicativo Maria da Penha Virtual, que é um grande instrumento de acesso à justiça. Nós temos percebido, começou mais tímido só aqui no nosso município do Rio de Janeiro, e, interessantemente, as áreas que tiveram maior acesso foram as áreas de comunidade, onde as mulheres têm dificuldade de sair de casa e talvez de ter acesso a delegacias e a serviços especializados. Uhum. Então, alguns juizados, eles recebem um número muito grande de medidas protetivas. Isso é o juizado da Leopoldina, que está no meio de comunidades, de Bangu e de Campo Grande. Uhum. Maravilha, é muito legal que a mulher não precisa sair de casa, ela não, já está vulnerável, né, naquela situação ali de medo, violência. Acessou ali o aplicativo, como é que é o trâmite, doutora? Já chega na mão do magistrado e imediatamente aquela medida ela é concedida? É tudo muito rápido e muito eficiente. Primeiro, quando a mulher acessa esse web aplicativo, que é uma página que se comporta como um aplicativo, o que isso significa dizer? Que ela vai acessar a página, preencher um formulário, vai ter ali todas as ferramentas de um aplicativo e depois ela pode apagar o histórico. Falou comigo, eu não ouvi. É muito seguro. É um web aplicativo, é uma página que se comporta como um aplicativo, ela vai preencher um formulário, e depois ela pode apagar esse histórico, então é muito seguro. E depois de ela preencher o formulário, contar os dados dela, os dados do agressor, as informações em relação à agressão que ela está sofrendo, a medida protetiva que ela necessita, isso gera um processo que vai ser distribuído para o juizado competente. E muito importante também que na página do aplicativo, na página inicial, tem informações essenciais para a mulher, endereços de defensoria pública, telefone, informações sobre a Lei Maria da Penha, o que é a Lei Maria da Penha, os tipos de violência, os centros de referência onde a mulher pode pedir ajuda. Então, são muitas informações e também uma porta aberta para o judiciário. Doutora, a senhora também é presidente do FONAVID, que é o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Com base na sua experiência no fórum, aí no trabalho diário, com essa ferramenta agora, qual é o perfil dessas denúncias? Dá para elencar ali a violência mesmo física, ou tem a questão patrimonial, psicológica também? A gente pode falar um pouquinho sobre as principais? Sim, com certeza. Inicialmente, dizer que o fato de eu ser presidente do Fórum Nacional é uma grande honra estar nessa posição agora, e também é muito interessante a gente saber que dentro do Brasil existe essa troca de experiências e de boas práticas
Nós nos reunimos anualmente para trocar essas boas práticas. Então, muitas vezes, uma ferramenta, uma tecnologia ou uma coisa que funciona muito bem em um estado, ela pode ir para outros estados também, e aí vão difundindo as boas práticas. E tem sido agora, através desse aplicativo verificado, que muitas mulheres, às vezes, têm vergonha de denunciar agressões que ela inicialmente não identificava como uma agressão. Porque um tapa no rosto, um soco, é muito fácil de identificar. Mas conforme vai se difundindo a Lei Maria da Penha, a mulher vai conhecendo, sabendo que existe a violência patrimonial, violência moral, psicológica, ela vai tomando coragem de contar. Então, esse medo de ser julgada, que a mulher tem muitas vezes, essa vergonha, ela, através de um aplicativo, ela toma coragem e ela fala. Então, está sendo muito bom, muito inovador e uma iniciativa maravilhosa do Tribunal de Justiça. Eu espero que isso se expanda aí para outros tribunais também. E já está começando, né? Essa expansão a gente viu aí na reportagem que já começou e que seja realmente um modelo implantado em várias outras partes do país. Para finalizar, qual é o endereço? Quem nos acompanha agora quer acessar ou quer passar essa informação tão preciosa para outras mulheres que precisam, quais os canais? Na página do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ela pode, no Observatório da Mulher, encontrar todas as informações e também o link de acesso. Bem completo, é só colocar lá na rede de procura, né? TJ do Rio de Janeiro, tem lá o link, acessa e compartilhe. Parabéns pela iniciativa de vocês, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, viu, doutora? Obrigada. Veja a seguir no próximo bloco. A empresa vai responder por acidente de trabalho sofrido por empregada na residência de sócio. Os detalhes desse caso em instantes. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a responsabilidade da CV Esportes de Guaíba, no Rio Grande do Sul, pelo acidente de trabalho de uma auxiliar de serviços gerais. A mulher caiu no fosso de luz durante a limpeza do apartamento de um dos sócios da empresa. Na ação, a trabalhadora argumentou que foi contratada em maio de 2011 para fazer serviços gerais de limpeza na CV Esportes e na residência do sócio. Em março de 2012, a profissional teve de entrar no fosso de luz do apartamento para remover o lixo deixado por serventes que faziam uma obra no local. O piso cedeu e, com a queda, ela fraturou o punho esquerdo e vértebras da coluna dorsal e lombar. Desde então, ficou afastada por auxílio previdenciário acidentário. A CV Esportes sustentou que a culpa pelo acidente era da vítima, que teria confessado que pisou sobre o gesso, acreditando que fosse piso. A empresa alegou ainda que as lesões não tinham relação com o serviço e que o local do acidente, um prédio residencial, não exige a adoção de medidas de segurança e fiscalização pelo morador. O TRT da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, reconheceu o acidente de trabalho e condenou a empresa a pagar R$20 mil de indenização por danos morais, em vez de R$10 mil estipulado pela sentença de primeiro grau. O regional aplicou ainda um redutor de 20% sobre o valor apurado a título de dano material, que havia sido calculado em 31,25% do último salário até a idade de 82 anos. O valor deveria ser pago em parcela única. Esse percentual foi apurado pelo perito médico e se refere ao déficit funcional parcial e permanente da auxiliar. De acordo com a sentença, a limpeza da residência fazia parte das atribuições dela e integrava o contrato de trabalho. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 7ª turma, ministro Evandro Valadão, examinou o recurso de revista. Na avaliação dele, é indiscutível a responsabilidade da empresa pelo acidente, pois a empregadora falhou em proporcionar um ambiente seguro para auxiliar de limpeza que teve a capacidade de trabalho reduzida. O ministro destacou que a mulher não foi orientada ou alertada para a possibilidade de acidente em local de evidente perigo. Além disso, a empresa não conseguiu provar a alegação de que a vítima teria sido imprudente e negligente. A decisão foi acompanhada por unanimidade. Retrospectiva 2022.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto. O entendimento é de que, por seu caráter anônimo, as emendas de relator violam os princípios constitucionais da transparência, impessoalidade, moralidade e da publicidade. Vamos acompanhar agora como foi esse julgamento. O orçamento secreto é como ficou conhecido o uso de emendas de relator para a inclusão de novas despesas no projeto de lei orçamentária da União. Elas foram criadas em 2019 e aplicadas a partir de 2020. Ao contrário das emendas tradicionais, não é possível saber o nome do parlamentar que registrou o pedido, tampouco o destino desses recursos. 4 partidos, PV, PSOL, PSB e Cidadania, então questionaram no Supremo se essa modalidade de liberação de recursos era constitucional, alegando violação aos princípios da moralidade, legalidade, transparência, publicidade e controle social das contas públicas. Foram 4 dias de julgamento. A primeira a votar foi a relatora das ações, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Ela afirmou que, por ter caráter anônimo, a criação e execução de despesas por emendas de relator são incompatíveis com a Constituição e que só podem ser usadas para a correção de erros e omissões. A ministra reforçou que o orçamento secreto também desequilibra o processo democrático, porque beneficia determinados candidatos. Esse processo sistemático de transferência das decisões orçamentárias para os próprios parlamentares, conhecido pelos especialistas em finanças públicas como captura do orçamento, representa prejuízo grave à efetividade das políticas públicas nacionais. Mas esse entendimento não foi unânime. A divergência foi aberta pelo ministro André Mendonça no segundo dia de julgamento. Mendonça entendeu que a definição de regras orçamentárias, inclusive as relativas às emendas parlamentares, diz respeito à relação política entre legislativo e executivo, não cabendo ao Supremo exercer seu controle. Os ministros Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes também votaram nesse sentido. Para eles, as emendas de relator podem continuar sendo distribuídas, desde que sejam observados os princípios da publicidade e da transparência. Todo o procedimento de transparência deve ser absolutamente idêntico ao procedimento previsto pela RP6, para as emendas individuais. Ou seja, desde o início até o final, identificando qual é o parlamentar, qual o valor, qual a destinação, qual a prioridade. Já os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski acompanharam integralmente o voto da relatora, ministra Rosa Weber. Para eles, sem conhecimento e informação, não se tem o controle dos gastos públicos. Entendo que os vícios apontados nas iniciais das ações sob julgamento continuam persistindo, pois a sistemática ainda vigente para a distribuição das verbas orçamentárias afrontam as normas constitucionais que regem a matéria, colidindo, em especial, com o princípio republicano, o qual encontra expressão, dentre outros, nos postulados da isonomia, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e, sobretudo, eficiência. O julgamento foi concluído na última sessão do ano. Para a maioria dos ministros, a liberação de recursos via emenda de relator, como vinha ocorrendo, contraria os princípios constitucionais da transparência, impessoalidade, moralidade e da publicidade. Sobre o tema, foi fixada a seguinte tese. As emendas do relator geral do orçamento destinam-se exclusivamente à correção de erros e omissões nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, vedada sua utilização indevida para o fim de criação de novas despesas ou de ampliação das programações previstas no projeto de lei orçamentária anual.
A Corte determinou ainda que, no prazo de 90 dias, unidades orçamentárias e órgãos da administração pública divulguem os dados sobre serviços, obras e compras realizadas com verbas públicas entre os anos de 2020 e 2022. Última reportagem da série Retrospectiva 2022. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.